Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, uma segunda-feira, 16 de maio de 2022. Bom, muito bom estar com você, abrindo mais uma semana de trabalho aqui, com o programa Opinião, mais de 2 anos no ar, sempre trazendo entrevistas interessantíssimas, agregando valor em termos de informações aí à sua noite, para que você então tenha uma noite, um fim de noite mais agradável e mais bem informado, não é? Então a gente se desdobra aqui para que isso ocorra. Temos feito isso ao longo dos últimos 2 anos. Opinião de hoje, em entrevista aqui à professora da Universidade Federal de Mato Grosso, Direito, não é? E também juíza de Direito aqui da Vara de Execuções Fiscais de Cuiabá, a Mini Haddad, que dentre outras coisas também está coordenando aí, ela que preside a Academia Mato Grossense de Magistratura. Tem um evento acontecendo aí, que vai acontecer agora nos dias 30 e 31 em primeiro? 30 e 31. 30 e 31. 30 e 31, o Congresso Internacional lá da academia. E a gente vai falar sobre isso, tem alguns temas, subtemas importantes que fomentam a discussão. Eu estou ávido para perguntar algumas questões aqui, mas eu quero cumprimentar antes aqui o Lorenberg Alves. Boa noite, caríssimo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, obrigado a você que acompanha o programa Opinião pela internet também, www.gazetadigital.com.br, e também você que acompanha pela página no Facebook da TV Pantanal. Satisfação em ter você aqui, ainda que online, não é? Doutora Amine, bom demais recebê-la aqui. Eu até achei que a senhora não viria, está fazendo frio, e cuiabano, quando vem frio assim, prefere um cobertorzinho, né, e tal, mas aí a doutora Amine, como fez da outra vez, está aqui das outras vezes, né? Ela veio quantas vezes aqui já? Já é a segunda Né? vez. Você é Terceira vez, né? Terceira vez. Terceira vez. vez. Quantas aí, meu chapa? Terceira vez. Então, ela está aqui de novo, muito bom tê-la aqui, obrigado por ter vindo. Eu já vou perguntando, olha só, você também corrigiu aqui, me soprou, me deu uma colinha, 30 e 31 agora próximos, não é? Daqui 14 dias teremos aí este primeiro congresso internacional aí. E eu gostaria que a senhora já passasse aqui já um primeiro briefing, né, uma primeira pincelada sobre este evento, que eu já andei olhando o menu, não é, a relação de palestrantes, está recheado de gente importantíssima e vai estar bombando inscrições. Eu queria que você falasse aí de forma resumida, e depois a gente destrincha mais o assunto. Boa noite. Vamos sim. Boa noite, Paulo Coelho, Lorenberg Alves. Sempre é uma grande alegria estar aqui com vocês, esse programa informativo tão relevante para o nosso estado. Nós teremos sim um congresso internacional com grandes nomes do direito, grandes nomes internacionais, envolvendo inclusive a OIM e ONU, nomes, inclusive, que atuam no âmbito internacional de mediação, como é o caso do nosso professor Nelson Neri Júnior, professor catedrático da PUC de São Paulo. E são nomes relevantes para o nosso direito, trazendo debates dos mais diversos, desde controle de precedentes, atuação nos tribunais, a linguagem judicial, a perspectiva sustentável, desenvolvimento sustentável, que hoje é um debate que a ONU leva a campo com relação à atuação da sociedade, os compromissos com as futuras gerações. É um congresso que vem com uma temática muito importante no cenário do direito, no cenário da realização do direito com relação à linguagem judicial, ou seja, o que nós devemos cumprir com relação a essa jurisdição. O que compete nesses debates entre cortes, qual linguagem deve ser a linguagem do jurídico. Mas não só isso. Democracia. Nós temos também temas de Estado, democracia, de políticas de Estado, políticas públicas. São grandes nomes, inclusive com atuação internacional. O BAR, por exemplo, que nós temos aqui, o professor Marco Meirelles, que tem uma atuação aí frente ao desenvolvimento, a atuação em Washington, D.C. Então, são nomes internacionais relevantes aqui para Mato Grosso.
A gente vai falar sobre esses nomes já já, mais sobre eles, evidentemente, não é? Eu só queria, antes de passar para o Lorenberg aqui, doutora, a senhora falou aí, um dos subtemas, um dos temas, na verdade, e aí é a linguagem judicial, que a senhora colocou como, está lá, né, como linguagem judicial. É a mesma coisa da linguagem jurídica, ou não? Vocês fazem alguma diferença? Nós devemos ter em mente a questão do abuso, né, que pode ocorrer nas atuações e peças de defesa, as atuações jurisdicionais. Hoje está muito em voga que linguagem judicial que nós devemos ter junto às cortes, que seja uma linguagem inclusiva, não discriminatória, e uma linguagem que esteja comprometida com esse conceito de devido processo constitucionalmente assegurado. Nós sabemos que nós tivemos recentemente uma legislação que modificou aí o patamar do diálogo público com relação à perspectiva de gênero, né? Que é a legislação Mariana Ferrer, que é a 14.245, que veio exatamente por causa de uma situação de exposição, de indignidade de uma adolescente, uma menina de aproximadamente de 19 anos foi o fato que ocorreu, né? Durante o curso do processo aí nós tivemos 3 anos, e ela foi exposta de uma maneira absurda, humilhante, em uma audiência judicial, quando na verdade ela era vítima, deveria ser acolhida, ouvida. Então nós devemos pensar que linguagem judicial é essa, que linguagem que pode ter o conceito de devido processo constitucionalmente assegurado, ou é qualquer linguagem, qualquer modalidade de defesa, quais são os limites judiciais no que se refere ao direito. Então é um tema vastíssimo, Paulo, e nós temos aqui um compromisso público a cumprir, né? Se nós falamos de acesso à justiça, é importante que esse acesso aconteça no conceito próprio de justiça. Agora entendi. Lorenberg. Antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la mais uma vez aqui, nós ganhamos e ganhamos muito. O amigo telespectador já está ganhando. Eu, particularmente, ganho muito porque aprendo muito com a presença da senhora aqui. Tem um trecho de uma fala da senhora que eu encontrei no site do próprio governo, a campanha Março Sempre Mulher. Eu não sei se a senhora lembra dessa campanha, de 25 de fevereiro de 2014. Tem um trecho dessa matéria no site que eu gostaria de ler e pedir um comentário da senhora a respeito. Entre aspas, sabemos que, por vezes, a sentença em si não traz uma resposta esperada. Ou seja, não soluciona a questão para as pessoas envolvidas. Por isso, é preciso dialogar, criar um processo multidisciplinar, que preste a assistência necessária e contribua para a efetividade do ato jurisdicional. Afinal, é preciso solucionar o problema, para que não tenhamos clientes permanentes do Poder Judiciário. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito desse trecho. Lorenberg, muito oportuno, inclusive, né? Aquilo que você descreveu aí de uma entrevista que eu dei nessa época. E continua em voga, nós estamos falando aqui da linguagem judicial do direito, dos deveres públicos de Estado, que são temas desse Congresso. Uma sentença judicial pode até condenar e resolver um problema pontual de uma conduta, mas se não houver um olhar de políticas públicas, políticas de Estado, para que aquela família, aquela vítima se veja acolhida, aquela família se veja atendida, aquele agressor se veja de fato pensado, acompanhado, educado, nós vamos ter reiterações. E mais, não só reiterações de uma ocorrência, porque às vezes a gente tem situações específicas de reiteração da mesma ocorrência nos casos de estupro, pedofilia. Nós sabemos que são problemas sérios sociais, mas de situações projetadas. São famílias, às vezes, com graves situações de dependência química, filhos que se veem abandonados em decorrência de um feminicídio. Nós sabemos que nós temos órfãos do feminicídio. Qual é a situação dessas famílias? Qual é a situação dessas vítimas, desses filhos que se veem nessa situação?
Então, nós precisamos, de fato, pensar políticas de Estado. A jurisdição é importante, o Poder Judiciário vem para cumprir a sua missão de trazer a resposta para um caso específico. Mas o Poder Judiciário não detém políticas de Estado no sentido governamental, no sentido de políticas públicas que o Executivo precisa desenvolver. Assim como o Legislativo precisa crescer novos horizontes aí de políticas que sejam efetivas no que se refere à normatividade, uma normatividade que funcione, concreta, que traga resposta para os anseios sociais. Então há, de fato, uma divisão de poderes que precisa ser percebida na ordem dos deveres públicos. Às vezes a sociedade julga o judiciário por causa de uma sentença que não alcançou todos os aspectos sociais, mas esse não é o dever do judiciário. O dever próprio do judiciário é trazer resposta para aquela situação, uma sentença, uma jurisdição referente àquela conduta, aquela situação específica que envolve as pessoas, e ele está limitado ao sistema probatório. Mas há, fora do âmbito do judiciário, há políticas de Estado que podem ser efetivadas tanto pelo Executivo, no que se refere à atuação de gestão pública, de prioridades públicas e orçamentos que precisam ser dimensionados na área de educação, dimensionados também para atender toda uma gama de necessidade, acompanhar toda essa população carcerária. Nós queremos recuperar essas pessoas. A viabilidade de recuperação, o que é possível fazer? Então, é necessário falar a esse respeito e nós precisamos pensar tanto as vítimas nessas situações, como também os próprios agressores, para que a gente não tenha reiteração criminosa, reincidência e projeções maléficas no que se refere a essas ocorrências. Oportunidades como esta, doutora Amine, eu vou fazer uma provocação aqui, mas com a melhor das intenções. Já que temos daqui a pouco aí um evento chamado Congresso Internacional, dentre os temas, a linguagem propriamente que a gente abordou nessa abertura aqui, eu já vou opinar, o nome do programa é opinião, eu vou colocar aqui um pitaco, me perdoe se está tecnicamente fora do contexto, mas o sentimento é o seguinte: existe uma ferramenta chamada audiência de custódia, que é polêmica. Eu, particularmente, tenho assim, uma crítica muito negativa a respeito dela, porque não é todo o caso, mas assim, em muitas situações, assim, aquele que cometeu um delito grave, ele não recebe o tratamento justo, para usar na acepção da palavra. Isso não teria que também ser algo de discussão num evento como este que vai acontecer aí? Com certeza, Paula. Esse é o interesse, que a gente possa levar todas as temáticas no que se refere à atuação judicial das cortes, das unidades judiciais. Por isso eu falo em linguagem judicial. O que eu espero desse acesso à justiça? Qual é a dimensão que eu preciso conter diante desse conceito de devido processo constitucionalmente assegurado? E a gente tem aí, nesse processo constitucional, que pensar todo o contexto de uma ocorrência criminosa. Nós sabemos que nós temos malefícios sociais, malefícios comunitários, em decorrência de uma ocorrência, em decorrência de toda essa projeção daquela conduta. Então é importante, sim, a audiência de custódia tem uma razão de ser. Ela veio para aquelas situações em que o magistrado percebe que o réu ele é primário. Há uma situação em que ele faz jus, sim, a um benefício de aguardar o processo em liberdade, porque ele detém família, detém todo um aspecto aí de responsabilidade, detém trabalho. Então nós temos, sim, essa análise que é necessária para o direito. Nós não podemos equiparar grandes delinquentes com uma situação que aconteceu, que é única na sua perspectiva mesmo da ocorrência, né? Natureza da ocorrência. Exato. Às vezes pode até ser uma briga que aconteceu pior, né? Uma tentativa de assassinato, mas aquele não era o objetivo, aquela situação foi totalmente fora de controle. Nós temos várias situações de pessoas, às vezes, que estão
com dependência química, em situação alcoólica máxima. Então, a gente tem algumas análises a ser feitas com relação à ocorrência. Mas o objetivo do magistrado não é colocar todo e qualquer delinquente nas ruas, né? Nós temos, de fato, cumprido esse dever, se nós formos observar as ocorrências de plantão, e que são muitas ocorrências, vem, de fato, o magistrado correspondendo nessa audiência de custódia com essa análise de perspectiva. Mas, lógico que podem acontecer alguns erros de percurso. O magistrado, como qualquer outro, é uma pessoa humana que pode ter falhas, que pode ter uma percepção um pouco diferenciada da percepção comum da população. Então, nós temos realidades sociais, assim como qualquer cidadão em uma atividade pública tem gestão diferenciada no que se refere às prioridades. Um prefeito, quem atua na Câmara de Vereadores, quem atua no Senado, quem atua na Câmara Federal, ou seja, são análises de perspectivas segundo interesses sociais e também de vivências, de experiências. Então, às vezes a gente tem uma leitura e temos que conformar essa leitura diante de uma dinâmica de crítica. E o judiciário está sujeito também a críticas. Esse congresso ele vem delimitando vários temas por interesse social. Nós temos diálogos, sim, entre pessoas que atuam no judiciário, grandes debatedores que vão estar também ali conosco, diante da apresentação temática dos palestrantes. Nós temos aí grandes nomes, como o professor Olavo de Oliveira Neto, que é um grande doutrinador no campo do processo, vem falar sobre a coerção nas medidas judiciais, é a última obra dele, é pós-doutor na Itália, é um fenômeno no que se refere à atuação jurídica, com uma experiência tanto no Ministério Público, como também na magistratura, e hoje como advogado, ou seja, tem aí toda uma experiência histórica a narrar, né, a contribuir nesse diálogo público. E temos grandes nomes como Michele Barron, que é uma líder internacional, com atuação na OIM, no caso de vulnerabilidades máximas, em situação de guerra, ou seja, vem ela trazer um olhar com relação a todo esse campo migratório que o mundo vive hoje e que nós temos recebido pessoas de muitas localidades. Eu atuei especificamente com relação às famílias afegãs, para trazer as pessoas que se encontravam em situação extrema, aí de vulnerabilidade dos mais básicos direitos humanos. Mas nós temos várias situações que nós podemos trazer aqui com relação aos venezuelanos, ou seja, são realidades mundiais. E os debates são importantes, nós estamos recebendo culturas diferentes, temos políticas públicas para isso. Como é que pode o Estado se organizar no que se refere às prioridades desses atendimentos? Então, tem uma gama muito relevante de debate público a ser estabelecido e o direito tem muito a contribuir, assim como o tema dentro da política de assistência, de políticas públicas, de políticas de Estado. Professor Lorenberg. Juíza, tem um trecho aqui, de novo eu vou me apelar a uma entrevista da senhora, RD News, no dia 26 de novembro de 2016. A senhora dizia naquela oportunidade, entre aspas, Declaração Universal dos Direitos Humanos não prevê distinção de tratamento entre um indivíduo infrator em relação a outro não infrator. O que nós temos são distorções, políticas públicas erradas, mas isso não retira o valor intrínseco da bandeira de direitos humanos. Gostaria muito de ouvi-la a respeito desse trecho. Todos os direitos estabelecidos dentro da Carta da Declaração dos Direitos Humanos são concebidos como fundamentais, são direitos existenciais. Então, quando a gente fala em educação, eu estou diante de uma pessoa, essa pessoa, independentemente das circunstâncias, raça, cor, etnia, se cometeu um crime, se não, há direitos que são básicos, até para que esse cidadão possa ser reinserido na sociedade. Nós não podemos distinguir pessoas no que se refere à essência, à sua humanidade mesmo. Então, o conceito de direitos humanos tem esse nível de pretensão, de alcançar todos os humanos, por isso a gente fala em declaração universal. Então, não importa a etnia, não importa a localização, a sua nacionalidade, esse direito tem que ser preservado.
É com ele que toda e qualquer relação humana se estabelece. É com ele que há, de fato, um compromisso de Estado no que se refere às prioridades públicas. Então, quando eu falo que não há dentro da concepção de normatividade, distinção de humanos, eu estou querendo dizer que todos fazem jus a esse conceito de direito fundamental, que é saúde, vida, educação. Então, nós sabemos, de fato, quais são os compromissos públicos. E estarmos diante de uma população carcerária com um grau, né, máximo do que nós temos no Brasil, é imprescindível que possamos pensar, sim, uma mudança no que se refere a essa estrutura social. Nós precisamos colocar essas pessoas para trabalharem, elas precisam, de fato, ter responsabilidade interna no que se refere ao desenvolvimento delas nesses ambientes. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio nas cortes americanas e, sem sombra de dúvida, foi uma experiência riquíssima no que se refere à percepção de um dever que é público, inerente a cada cidadão. Nós falamos de perspectiva de Estado, mas nós também falamos de perspectiva individual, de responsabilidade no que se refere aos direitos humanos. Então, as pessoas precisam ser responsáveis também pelas suas condutas. O que nós falamos aqui de direitos humanos não significa esvaziar a responsabilidade individual de um cidadão que cometeu um crime. Por isso é importante que ele responda por esse crime, por isso é importante que ele seja colocado em um ambiente que ele possa trabalhar para se manter, ter responsabilidade. Quando eu visitei um presídio, isso no ano de 2012, nos Estados Unidos, que eu vi como era limpo, como era organizado, como aqueles condenados detinham oportunidade de formação, de educação. Eles eram responsáveis pelas condutas e o Estado agia com gravidade máxima ali no caso de desvio de conduta. No caso de desvio de conduta. Então, nós não estamos aqui para dizer que não há responsabilidade. O que nós precisamos, de fato, é que essas pessoas saiam melhores desses estabelecimentos carcerários. E nós temos essa responsabilidade, porque nós estamos falando de comunidade e de sociedade. É importante que eles sejam educados, que eles tenham acesso à educação mesmo dentro do presídio, é importante. É importante que eles possam continuar a trabalhar mesmo dentro do presídio? Sim, é importante. É importante que essa política pública alcance todos. Nós estamos falando de direitos universais. Pois é, importante isso. O Opinião vai dar um tempinho só aqui para o primeiro intervalo comercial. Doutora Amine Haddad, ela continua com a gente após o intervalo comercial. Tem alguma pergunta aí? Alguma dúvida, sugestão? 99932-2529. Então tá, a gente volta já já, um instante só. Pois é, a gente retoma a entrevista nesta noite aqui. O programa Opinião está entrevistando a Amine Haddad. A doutora Amine é presidente da Academia Mato Grossense de Magistratura, que está coordenando o primeiro Congresso Internacional da Academia, inclusive que vai acontecer agora, nos próximos 30 e 31 deste mês de maio. Antes de seguirmos aqui com a nossa convidada, vamos aos destaques do www.gazetadigital.com.br e a gente fala da pandemia, não é? Ainda temos a pandemia, infelizmente, está fraquinha, é verdade, mas tem números aí. A Secretaria de Estado de Saúde contabilizou 5 novas mortes e 1.299 contágios pela Covid-19 em Mato Grosso ao longo da última semana. O boletim epidemiológico divulgado, atualizado da situação pandêmica no estado, foi divulgado na tarde desta segunda, dia 16. De acordo com a atualização, o Mato Grosso registrou ao longo dos últimos 7 dias queda sensível no número de pessoas em unidades de terapia intensiva. No intervalo, a porcentagem de leitos ocupados caiu de 15,07%
para 14,43%. O mesmo número relacionado aí aos leitos de enfermarias caiu de 4% para 3%. Atualmente, 243 pessoas seguem em isolamento domiciliar por conta do vírus Covid. Olha só, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, afirmou que o Tribunal de Contas da União, TCU, fez uma, aspas, presepada ao manter a decisão que suspendeu todos os trâmites para o início das obras BRT, que é o ônibus de trânsito rápido em Cuiabá e Várzea Grande. Com tom de voz alterado e expressão fechada, o chefe do Executivo reiterou que o modal que o Estado tenta implantar não possui recursos federais e, por conta disso, não existe justificativa para, aspas, o TCU se meter. Abre aspas para o Mauro Mendes. Foi um absurdo o que o TCU fez. Vamos reconhecer. Aqui não tem um centavo de verba federal e o TCU não tem que se meter nisso. Qualquer bocozinho sabe disso. Ao meu ver, foi uma presepada, fecha aspas, disse o governador durante um evento de comemoração aí ao aniversário de Várzea Grande nesta segunda-feira, dia 16. As declarações ocorrem uma semana após o governador e também membros da bancada federal de Mato Grosso se reunirem com o ministro do Tribunal de Contas da União, o Haroldo Cedras, para entregar aí o recurso que visava destravar o andamento da obra. Presepada mesmo, Lorenberg? O que você acha disso aí? O argumento dele faz sentido, que não tem dinheiro federal aqui, mas o TCU entendeu diferente. Não, amigos telespectadores, vamos fazer uma pequena observação para a gente entender. Veja, o BRT não teria um dinheiro, recurso federal. Isso é claro e evidente. Mas acontece que tem uma questão aí que o governador não tocou, e de propósito. O BRT está substituindo, veja a palavra, o BRT substitui o VLT, que por sua vez tem recurso federal. Portanto, o TCE, o Tribunal de Contas da União, tem a obrigação de intervir. Pronto. Tá bravo o Mauro Mendes aí, vai continuar, porque tem a fase recursal, continua, não é? E essa briga, infelizmente, para todos nós, eu queria que fosse qualquer um, que fosse a carroça, tração animal, mas que decidisse, meu Deus do céu, porque ninguém aguenta mais esse negócio, rapaz. Ave Maria, eu vou falar aqui, ó, não vou mais ler essas coisas que tiver aqui de velho. Vou ler porque o Deus leu manda, mas eu não gostaria de ler mais não, esses negócios aqui não. Enfim, doutora Mini Haddad está aqui só observando, não vou pedir a opinião dela, porque ela vai polemizar. Só quer comunicar? Quer comentar isso aqui? Não. Não, como cuiabana, como pessoa que vive aqui, vamos deixar a magistrada de lado. Mas só não há. Eu estou aqui, evidentemente, com um tom de brincadeira, mas eu fico todos nós grilado queremos com isso. Uma solução para isso. Nós sabemos que a cidade ficou com uma cara não tão bem apresentável. Ficou feia, só não quer falar a palavra. Exato. E todos nós queremos uma solução para isso, mas o comentário do Lohenberg realmente é o apropriado para essa situação. Nós estamos falando de dinheiro público, orçamento público e há compromissos públicos a serem estabelecidos. Doutora Mini Haddad, juíza de Direito, falando conosco aqui. Hoje, nossa entrevistada, o primeiro bloco foi supimpa, muitos assuntos importantes, porque nós estamos aqui, nós fizemos questão de convidar, primeiro porque é a Mini Haddad, né? E depois porque ela está coordenando aí esse evento importantíssimo, que é o primeiro Congresso Internacional, que é da Academia Mato Grossense de Magistratura, que vai acontecer agora, 30 e 31 de maio, não é? Tem muita gente importante da PUC, gente de conceito internacional, assuntos. Tem um assunto aqui, doutora, como nós falamos no primeiro bloco aí, não é? Esse assunto que a senhora encerrou o bloco falando aí do sistema penitenciário e tal, não é? Que é um assunto polêmico, Aí entra a minha pergunta agora, para abrir o bloco.
políticas de Estado. Não deveríamos ter um Estado mais presente nisso que está acontecendo no que diz respeito a essa situação carcerária aí? Por quê? Se nós temos oferta de oportunidades aí para esse cidadão, esse detento que está lá, volte a ser um cidadão na apropriação da palavra. Não está faltando um pouco do Estado? Quando eu falo Estado, eu falo na sua amplitude. Sim, Paulo, a gente sabe que há compromissos que precisam ser estabelecidos. Quando nós falamos que nós temos ocorrência como essa em relatorias internacionais, onde o presídio, na verdade, acaba sendo uma universidade do crime, onde as pessoas ali aprendem a sair piores, eu acredito que o Estado, então, está ausente diante de políticas que são necessárias. Isso é um campo vasto que precisa ser indagado, porque o Brasil pouco tem desenvolvido nesse centenário a respeito de políticas que sejam efetivas no que se refere à mudança da realidade nos presídios. Nós sabemos que a nossa população carcerária vem crescendo cada vez mais, porque cada vez mais nós temos problemas sociais diversificados e majorados. Nós estamos falando que a população está crescendo, nós temos aí acréscimo do nível de pobreza, situação no que se refere ao desemprego, e tudo isso tem uma projeção. Como que ressocializa, na sociedade? Então, vamos lá. Porque assim, esse negócio de oferecer oportunidades para o cara vir trabalhar, a Prefeitura de Cuiabá tem uma ação, algumas secretarias absorve a mão de obra de detentos lá, né, que acaba, como é que fala, debitando lá naquela penitência dele, naquele tempo que ele tem de sentença. Mas não é todo mundo que faz, e a Prefeitura de Cuiabá, por exemplo, faz, mas é limitadíssimo um contingente que nós temos. Como que se ressocializa, já que lá dentro, só usou a palavra aí que eu acho forte, a universidade do crime. É o que acontece, e a própria questão quando eu falei do adiante de custódia, também é muito disso também, porque se o cara que roubou não quero fazer isso, não queria fazer essa pontuação aqui, mas vou ter que fazer. O cara que rouba um celular, ele vai para lá. Se ele vai para lá, isso é pior do que estava. Mas existe o sistema nosso, existe uma política que ressocializa de fato? Paulo, nós precisamos mudar também o nosso campo da legislação. As empresas podem participar, as empresas que têm uma boa política em um mecanismo de licitação, de participação e interesses comunitários, deveria. Como é nos Estados Unidos, as empresas entram nos presídios, ofertam emprego, eles podem ter um ambiente de trabalho também no local, se as empresas investem no desenvolvimento local de salas específicas para esses trabalhos. Nós precisamos, de fato, começar a dialogar. Qual é o âmbito possível de desenvolvimento de políticas que sejam educacionais, que sejam, de fato, de dar emprego para que essas pessoas se sustentem e sustentem os seus familiares, porque nós temos uma projeção da vulnerabilidade também para o âmbito familiar, quando um pai, uma mãe de família vem a ser presa. Então, nós temos que ter essa noção de realidade social. É possível levar isso para o presídio aqui no Brasil? É possível. Nós precisamos majorar aí o nosso olhar no que se refere a essas políticas de Estado. Acho que o diálogo internacional é imprescindível, porque experiências de outros países, como Alemanha, Estados Unidos, Canadá, podem ser trazidas para cá. E quando nós falamos dessas ações de Estado, eu estou dizendo que eu estou trabalhando para a recuperação daquela realidade social, daquela situação, daquela conduta, para que não tenha mais situações projetadas na sociedade em malefício da própria comunidade. Então é importante que esse compromisso aconteça. É possível? Nós sabemos que em Rondonópolis nós temos uma experiência muito positiva no que se refere ao trabalho dos presos, né? Nós temos uma juíza, a doutora Tatiana, que atua, inclusive, nesse setor, que foi responsável pelo desenvolvimento de várias atuações de diálogos com empresas, com a comunidade, para que essas pessoas pudessem também ter trabalho. É importante fazer isso, e a Academia Mato Grossense de Direito, que é a instituição que eu estou presidindo,
vem trazer esse diálogo público em várias temáticas. Nós teremos aqui o presidente do Colégio de Academias, o doutor André Meira. Nós vamos ter aqui grandes nomes, inclusive da Pontifícia Universidade Católica, como o caso também vai estar por do aqui. professor Nelson Neri Júnior, o professor Olavo de Oliveira Neto, que é um fenômeno no que se refere à produção. O professor Nelson Neri Júnior também é o principal escritório aí no âmbito internacional de mediação de contratos internacionais, que vem falar sobre o diálogo entre cortes, a formação desses precedentes. Nós temos outros nomes que precisam ser acrescidas, como Eneida, professora Fabiana Desirê, professora Fabiana Del Padre Tomé, que atua na coordenação aí de grandes cursos de pós-graduação, é uma excelente advogada no âmbito tributário e vem aí dialogar no que se refere a essa atuação democrática, também no cenário no que se refere aos tributos, aos impostos, essa concepção de Estado que também percebe a sociedade, percebe a comunidade e desenvolve políticas de minoração, ou seja, de diminuição no que se refere aos tributos, aos impostos. Então, é um olhar social que precisa ser estabelecido. Teremos o professor Robson Maia Lins, que é membro, é conselheiro do Ministério da Educação, é um professor também com vasta atuação no cenário do direito público, também, né? Também professor da PUC, do mestrado, do doutorado da PUC. Nós temos grandes nomes, temos nomes internacionais, a exemplo da Michelle Barron, que vem aí representando a ONU num painel sobre a temática específica das migrações, a temática dos direitos humanos, trazendo aí um olhar inclusivo no que se refere qual política pública a ONU pode, de fato, estabelecer nesse diálogo com os estados. Eu tive à frente com relação à situação das afegãs, das famílias afegãs, e a ONU foi um painel importantíssimo, que concedeu, inclusive, a possibilidade de 200 passagens aéreas para trazer as primeiras famílias para o Brasil, diante da carta possível de acolhimento do Estado brasileiro. Então, nós temos, sim, muito a trazer, de fato, nesse diálogo com a Organização das Nações Unidas e a OIM, que atua no campo das migrações. Antes de passar para o Lorenberg aqui, eu vou para o intervalo, porque senão a gente não vai conseguir a pergunta e a resposta, vai ter que ser uma coisa muito curtinha, então vamos aproveitar, antecipar um pouco. Vamos para o intervalo e a gente já volta com um tempo maior para o Lorenberg fazer a pergunta e a doutora ter um tempo maior, a doutora Mini Haddad ter um tempo maior para responder. Um instante só. Pois bem, o Opinião está de volta aqui hoje com a professora de Direito lá no UFMT, não é? E presidente da Academia Mato Grossense de Magistratura, coordenadora de Direito, né? Isso. E coordenadora aí do primeiro Congresso Internacional da Academia, que vai acontecer agora nos dias 30 e 31. Daqui a pouco a gente passa aqui a ficha. Você quer inscrever, não quer? Está a fim de se inscrever? Já já a gente vai ter as informações aí sobre como se inscrever, se paga, se não paga, enfim. Já já eu vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas. Professora, quem escreveu essa história? Quem escreveu essa história, amigo telespectador, é um texto que a juíza Mini Haddad escreveu e começa falando exatamente assim, ó, abre aspas. Maria foi morta a pauladas pelo seu marido por tentar se separar dele. Teresa foi sequestrada e mantida em cativeiro por aproximadamente 7 anos. Seu algoz foi um desconhecido que a estuprou e a fez parir filhos da violência. Ana foi estuprada por coletivo de homens e depois assassinada. Já Antônia é filha do seu avô, pois sua mãe foi estuprada pelo próprio pai aos 11 anos. Quem escreveu essa história? E aí vem minhas 2 perguntas, juíza. Essas histórias repetem-se, ou os fatos se repetem no Brasil que nós vivemos hoje, se repetem por que o Estado não está cumprindo com o seu dever. Queria que só desse uma acelerada aí, porque é o último bloco para a gente abordar mais assuntos. Sem sombra de dúvida, é um problema mundial. A violência contra a mulher é um problema que está aí no catálogo dos debates, dos grandes debates internacionais.
Temos políticas que são mais efetivas e conseguem, portanto, trazer respostas mais evidentes, mais eficientes, e temos outras políticas que precisam ser construídas. No Brasil, nós tivemos muitas mudanças agora em 2021. Dentre elas, nós podemos citar aqui a Lei 14.165 de 2021, que fala sobre educação contra a violência. A educação no que se refere à temática da violência contra a mulher nas escolas. Porque nós falamos em educar para a equidade, em educar para o respeito. São várias políticas que precisam ser estabelecidas. Há necessidade de uma mudança cultural no que se refere ao lugar do feminino. Esse vazio da dignidade, que é uma dignidade que deveria ser equivalente à dignidade dada ao homem, então nós precisamos de fato mudar um perfil comportamental. Por que que nós temos essas ocorrências? Por que que 70% das mulheres morrem em decorrência de ações dos seus companheiros, ex-companheiros, namorados, ex-namorados? Por quê? Por que que uma juíza recebeu 18 facadas em pleno Natal? De um homem que era estudado, engenheiro, um italiano, na frente das duas filhas que gritavam para aquele pai parar. Que conduta é essa que nós assistimos repetidamente nos meios informativos de mídia? Estupros, abusos, assédios. Nós precisamos mudar esse perfil comportamental. Como que se muda isso? Através de educação. Como que se muda isso, de fato? Com políticas públicas efetivas, informativas, onde as pessoas, elas de fato, possam se conscientizar do que deve ser feito, o que é um ambiente relacional sadio, equilibrado. Isso precisa ser, de fato, um painel importante na política de Estado. Doutora, se eu quiser, se eu estiver muito interessado, como estou, por exemplo, de participar desse evento que vai acontecer agora, 30 e 31 de maio, será lá no auditório do Tribunal de Justiça. Será o dia inteiro, das 7 da manhã, salvo engano, até as 5 da tarde, não é? Mais ou menos isso. Fala pra gente aí, vamos vender esse peixe, trocando em miúdos aqui. E, se eu quiser participar, eu tenho que pagar alguma coisa? Não, é um evento que nós conseguimos patrocinadores, parceiros, portanto, é um evento gratuito. As pessoas podem se inscrever a partir de um e-mail, que é o e-mail congresso.amd.2022@gmail.com. A partir dessa inscrição, que pode ser feita simplesmente encaminhando o número do CPF, consignando o nome completo, você pode se apresentar para assistir a grandes debates, a grandes apresentações temáticas. Dia 30 e dia 31. Dia 30, das 7 da manhã, terá um coquetel durante o período da manhã, período da tarde, para que as pessoas possam permanecer no local, de fato. E no dia 31, pela manhã. Olha só que interessante. Olha, você não vai pagar nada e é um prato cheio. Você viu os nomes que ela falou aqui? São pessoas renomadas, fora os daqui, que não ficam atrás, não é? Que são os debatedores, mas os palestrantes propriamente. Você vai assistir, vai participar de debates importantes. Tem interação das pessoas, não? Sim, com interação, com oportunidade de perguntas. As pessoas podem, de repente, você tem alguma que vá contribuir com o debate, é até importante, não é? E vai participar de um evento tão importante. Eu vou fazer minha inscrição lá. A AMD, que você falou? Isso. Basta congresso.amd.2022@gmail.com. A partir desse dado de e-mail, você pode fazer a sua inscrição. Número de CPF e nome completo. Vou fazer isso lá, vou dar pitaco lá também. Doutora Amine, desenvolvimento sustentável é outro tema também que deverá... quem que desses palestrantes aí que vai desdobrar ou vai ser uma coisa mais genérica aí? Vai ser o professor Dr. André Meira e também o promotor de justiça Wesley. Se faz necessário esse debate agora, em função de quê, na sua opinião? Em função de que situação? Nós somos um país que produzimos e o nosso PIB corresponde a essa realidade, né? Nós produzimos alimento para o mundo como um todo. Quando eu falo em desenvolvimento sustentável, nós precisamos encontrar resposta para que esse perfil de realização de desenvolvimento continue a ocorrer, desde que eu desenvolva também uma política de recuperação do meio ambiente. Então, nós precisamos falar sobre isso.
E é lógico que toda e qualquer sociedade precisa de desenvolvimento. Nós falamos de emprego, nós falamos de circulação de dinheiro, de renda. Então, a política precisa, de fato, estar comprometida, tanto com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento da comunidade, geração de emprego e a perspectiva da responsabilidade, no que se refere ao desenvolvimento sustentável. Sem esquecer o meio ambiente, né? Tem uma discussão agora, por exemplo, aí da questão do tirar Mato Grosso da... Né? Tem um deputado daqui de Mato Grosso propondo tirar da zona... Amazônia Legal. Essa é uma discussão polêmica, né? Porque o cara, quando está legislando, ele está pensando assim, puta, vai gerar emprego, renda. Só que aí tem a questão da sustentabilidade propriamente, tem a questão do meio ambiente. Essa é uma discussão que precisa, e eventos como este faz abrir a mente para esse tipo de discussão. Lorenberg. Juíza, o Brasil é destaque no tráfico internacional de meninas e mulheres para exploração sexual. O Brasil é destaque na pornografia infantil, nos crimes de exposição de vingança contra adolescentes e mulheres, no assédio sexual, na violência doméstica e familiar e no feminicídio. Esse quadro pode ser mudado, pode ser completamente mudado dessa situação que é horrorosa. Me perdoe a expressão, mas é essa mesmo, horrorosa. Essa colocação o Brasil não deveria querer assumir nunca, né? Pensar que o Brasil é o primeiro colocado das Américas no tráfico internacional de mulheres e meninas para exploração sexual e venda de órgãos, porque eles fazem exatamente isso, eles utilizam desse feminino no máximo possível e depois ainda vão traficar os órgãos quando não há mais interesse no que se refere à exploração sexual. Então é muito triste observar esses dados. E nós sabemos que o Brasil é o primeiro colocado aí nessa oferta de meninas para exploração sexual também. Esses catálogos que são ofertados, os crimes sexuais, os mais diversos que nós temos na ocorrência de estupros, de violência sexual como um todo. Então é importante falar sobre essa temática, é importante que de fato o Brasil esteja comprometido no cenário internacional para dar as respostas necessárias no que se refere aos atendimentos. Hoje nós temos situações drásticas, uma menina que vem a ser estuprada, às vezes ela permanece 72 horas com material genético do estuprador para fazer a perícia. Se tiver que contaminar, doença venérea já contaminou. Se tiver que engravidar, já ocorreu. Aí nós temos outras projeções de violência contra essa vítima. Então é importante que o Estado possa trazer políticas públicas imediatas. A lei do minuto seguinte é para que essa menina, essa mulher que venha sofrer violência sexual possa ser atendida o mais rápido possível, o mais breve possível pelo Estado. Tanto com as medicações necessárias para se evitar contaminação, inclusive de HIV, como também essas atuações no que se refere às perícias, aos exames necessários para a formação desse processo judicial. Então é importante que o Brasil possa, de fato, responder a essas demandas que são demandas básicas, por isso nós falamos em direitos humanos. Doutora, caminhando para o final aqui, democracia. Demo, povo, cracia, governo. E nós temos aí uma Constituição que lá no seu artigo 1º, o poder emana do povo. Como esse assunto vai estar inserido neste Congresso Internacional, que vai acontecer nos dias 30 e 31 próximos agora, e qual vai ser a abordagem, qual vai ser o pulo do gato, porque é muito vasto, não é? Mas a gente observa que o povo, propriamente, o demo da história toda, tem estado afastado, ausente, ora por desinformação, ora por força da circunstância. Como vai estar inserido isso aí? Qual vai ser a abordagem? Nós sabemos que hoje todo o debate dos partidos, os debates no que se refere aos candidatos, vem aí com orçamento público. Nós sabemos que essa concretização no que se refere ao elemento e o conceito de democracia tem uma oferta de orçamento, de dinheiro público.
É importante que a população possa falar sobre isso, possa de fato trazer a sua voz representativa no que se refere a essas missões que precisam ser estabelecidas por políticas sérias de Estado. Até que ponto esses valores atingem o benefício de trazer todas as vozes que possam ser representativas do interesse público? Quem são as pessoas que atuam como representantes dessa política de Estado? E, de fato, esse orçamento, esse dinheiro que está voltado à campanha partidária, campanha eleitoral, também corresponde a esses anseios comunitários? E quando eu falo em democracia, eu estabeleço também um outro patamar de diálogo. Quando eu falo em orçamento público, qual é a prioridade que eu tenho? Será que, de fato, é considerada, as vozes sociais são consideradas para efeito dessas prioridades públicas de orçamento? O orçamento Quando participativo. Quando eu falo em democracia, é importante que a população, de fato, possa ser ouvida e que os interesses públicos, sejam eles no que se refere à dimensão dos orçamentos, como também os interesses do diálogo nesse período que nós vamos aqui acompanhar, que é o período eleitoral, possa corresponder ao interesse da sociedade, ao interesse comunitário. E que essa representação seja de fato alcançada. Então, nós almejamos que o Congresso possa estabelecer também um painel crítico no que se refere a essa consciência que devemos estabelecer no que se refere às vocações. Não acha que o orçamento participativo teria que ser obrigatório em todo e qualquer governo? Gestão pública, municipal ou federal? O público é imprescindível. E isso acontece em grandes comunidades. Alguns, mas é optativo, né? O cara não é obrigado. Sim, mas isso acontece em grandes comunidades. Exemplo de países desenvolvidos, como é o caso do Canadá, da Inglaterra e a França, recentemente, tem desenvolvido esse liame, né, das manifestações públicas. Então é preciso que o Brasil também possa corresponder no que se refere a esses interesses, né? Muito bem, olha só, doutora Amine Haddad, muito obrigado por ter vindo aqui. Você não pode esquecer no dia no dia 30 e no dia 31, agora, maio, daqui a 14 dias. Já pode fazer inscrição desde já, não é? Eu queria que a senhora reforçasse mais uma vez aí o canal para que as pessoas possam fazer essa inscrição, que é gratuita. Vai acontecer nesses 2 dias, sendo que no primeiro dia, no dia 30, das 7 às 5 da tarde, e no segundo dia, dia 31, até o meio-dia, até 11 horas da manhã, né, por aí? Isso, até meio-dia. Até o meio-dia. Então, por favor, passe aí o recado mais uma vez, já vou agradecendo pela sua participação aqui mais uma vez. Obrigada, Paulo. Obrigada, Lorenberg. Inscrições podem ser feitas pelo canal de e-mail mesmo, congresso.amd.2022@gmail.com. Participe. Verdade, não falamos muito aqui, aliás, não falamos nada aqui lá da Vara de Execuções Fiscais. Tem novidade lá? Sempre temos. Sempre tem, né? Mas a gente, infelizmente, não é novidade, a gente não tem tempo para falar mais aqui. Mas porque o convite foi mais para falarmos desses palestrantes maravilhosos que estarão por aqui nesse primeiro Congresso Internacional da Academia de Magistratura. Mato Grossense de Direito. Estou falando magistratura o tempo todo aqui. Obrigado por ter vindo, viu? Um abraço para o Joelson, que não está aqui, está lá no Canadá, né? No Canadá. Mandar um abraço, só mando um abraço virtual para ele, porque logo, logo, quando ele voltar, a gente quer também aqui o promotor, Dr. Joelson, aqui conosco, ao vivo no Opinião. Até amanhã, meu caro. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada. Amanhã a gente entrevista aqui o secretário municipal de saúde de Várzea Grande, o Gonçalo de Barros. Não perca às 7h30. Até lá, fica bem, fica com Deus também. Finalizado. Eu usei magistratura o tempo todo aqui.